Olá, sejam todos bem-vindos. Tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para mais um webinar. Bom dia, Danilo. Tudo bem com você? Bom dia, você tá? Tudo bem, cara? Tudo jóia. Bem? Maravilha. E hoje, pessoal, a gente está aqui juntos na mesma mesa. Conseguimos juntar tudo isso, está todo mundo seguro, bem. E vamos para mais um webinar. Hoje a gente vai falar de nuvem 2.0 com Windows 365, que é uma tecnologia nova da Microsoft, fantástica. A tecnologia em si não é nova, né? Mas a forma como ela é disponibilizada pela Microsoft é totalmente nova e vai revolucionar para pequenos e grandes negócios, né, Danilo? A gente vai falar bastante sobre como isso vai funcionar. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos. Eu sou o Thiago Alves, arquiteto de soluções da TIM Group, estou aqui com o Danilo Nogueira, gerente de inovação de adoção na Cloud Target. Danilo, por gentileza, pode compartilhar sua tela para a gente? Já está compartilhado. Ah, já está lá? Está compartilhado. Legal, pessoal. Eu estava vendo na outra tela aqui, não vi que estava compartilhado. Perfeito. Então, a gente está aí no terceiro webinar, né, pessoal? Hoje falando de nuvem 2.0 com Windows 365, tudo que você precisa saber. Então, a gente vai passar desde o início, como funciona essa tecnologia, como vai ajudar a sua empresa a impulsionar os negócios com essa tecnologia, precificação e o deploy da solução. Exatamente. Você bem visão, Thiago, porque a ideia é a gente falar da tecnologia, né? A gente mostrar por que esse termo nuvem 2.0. Eu costumo até falar, mesma coisa que tivesse no YouTube em 1970, 80. Ia dar certo no YouTube em 1980? Não ia dar certo. Não ia dar certo. Não ia ter gente, equipamento disponível, a gente não ia conseguir ter banda para subir um vídeo, ia ter vídeos muito curtos e olhe lá com a qualidade péssima que ninguém conseguia assistir. E é justamente agora a gente está nesse momento de conseguir virtualizar um desktop. A gente tem banda, a gente tem tecnologia, a gente tem ferramentas que deixam a gente justamente usar um desktop na nuvem. Então, justamente disso que a gente vai falar e para onde estão indo essas tecnologias. Então, basicamente, para a gente falar dessas tecnologias, a gente tem que lembrar que hoje o nosso trabalho mudou muito, né? Aqui tem alguns números que eu acho fantásticos do ponto de vista de estamos vivendo, as pessoas falam do novo normal, mas ele já era uma transformação que foi acelerada. Acho que você me acha a mesma coisa, né, Thiago? Sim. A gente estava indo para um caminho justamente de trabalho híbrido, as pessoas trabalharem alguns dias da semana em casa, ou até, dependendo da atividade, totalmente em casa, mas o processo foi muito acelerado. As empresas costumam falar, as empresas de pesquisa, que houve uma mudança de 2 anos que eram para levar 10 anos, 20 anos essa mudança que a gente teve. Então, os números aqui que a gente percebeu nos clientes, né, Danilo? Por exemplo, eu tenho clientes que já tinham um dia de home office. Vocês vão ver como essa tecnologia vai ajudar nisso, né? Exatamente. Aí todo mundo foi para home office, hoje está no formato híbrido, 100% home office. Então, se avançou muito, né? Exatamente. Eu tenho certeza que o pessoal que está aqui com a gente, assistindo, com certeza o pessoal de TI sopfreu muito com a pandemia de ter que mandar um dispositivo, pegar um notebook, pegar um desktop e de repente mudar e colocar para lá, né? Então, é justamente isso. Então, essa mudança das pessoas, poxa, eu preciso mandar um notebook para um colaborador que está em Brasília. Eu estou de São Paulo aqui, mandar um notebook para Brasília. Qual é a logística disso? Ou, de repente, inclusive, a gente teve um cliente ano passado que teve exatamente essa necessidade, Thiago, ele estava fazendo um bootcamp na vida com 100 estagiários. Ele falou assim, 100 estagiários, eu vou contratar 20. Eu vou contratar justamente 20 estagiários dos 10. Dos 100. Só que ele precisava, isso no Brasil inteiro, só que ele precisava dar equipamento para os estagiários ficarem no mesmo nível, né? Não ter uma diferença do estagiário de São Paulo, que tem um notebook bom, um notebook ruim do cara de Brasília, um notebook mais ou menos, um computador péssimo do cara do Rio de Janeiro. Então, ele precisava nivelar o equipamento de todo mundo. Como é que ele faz isso? Manda 100 notebooks para estagiários que ele nem conhece, que ele nem sabe, que teve 2, 3, 4 entrevistas. Que nem vão virar... Exatamente. Né? E aí, como é que faz a logística de mandar o notebook, o cara retornar, e o estado do notebook, como o notebook vai voltar? Você não sabe se o cara vai tratar bem, se vai limpar o notebook, se vai comer em cima do notebook, se vai tomar um café, derramar um café, uma água em cima do notebook. Então, o Windows 365 veio justamente para ajudar nesse ponto. Porque imagina o cara pegar uma máquina moldada e configurada para a necessidade dele da empresa e mandar para 100 estagiários. Cara, o Windows 365 vem justamente para ficar. É por isso que eu chamo de nuvem 2.0. Até entendendo, o pessoal entender por que eu chamo de nuvem 2.0, porque eu entendo que a nuvem 1.0 foi justamente a mudança
do Bipos, do Office 365, agora o Microsoft 365, que foram os servidores e até o Azure também, né? Os servidores indo para a nuvem, né? As empresas tirando os servidores locais e colocando para a nuvem, e os serviços também, né? De e-mail, serviço de chat e transformando para a nuvem. Agora a gente está no momento de, além dos servidores e além dos serviços, os desktops estão indo para a nuvem. Então a gente está tendo essa movimentação. Inclusive, eu esqueci, tinha um software, na verdade, um modelo da Samsung que colocava na base e aí o celular virava um sistema operacional. Então, eu acho que aquilo é tendência, acho que vai acontecer aquilo no futuro. A gente não vai ter mais notebook. A gente vai chegar do trabalho com o celular, plugar na nossa base no trabalho ou em casa e sair trabalhando num desktop virtual. Eu acredito muito nisso. E o interessante disso é que o recurso computacional não vai ser local, está na nuvem. Você só precisa de um e-mail para acessar esse recurso computacional. Exatamente. Que até então, a gente estava brincando aqui em 1980, que rede suportaria isso? Exato. Eu trabalhar remotamente, acessando o Windows, eu clicar no ícone e ele responder rapidamente, isso era inviável. Até antes, até quando a gente fala de RDP, né, de Remote Desktop, já tinha alguns defeitos, já tinha alguns problemas que a gente tinha lá atrás. Então, esses números aí justamente para mostrar e chancelar o que a gente tem quase certeza do que vai acontecer, né? Então, 67%, por exemplo, dos funcionários quer mais uma colaboração presencial, então, mais dentro do trabalho, mas ao mesmo tempo está trabalhando home office. Então, 80% dos gestores esperam um trabalho mais flexível, de políticas de home office. Então, empresas estão deixando para os colaboradores decidirem, tem empresas que deixam para os gestores, tem uma política padrão. Eu já vi uma empresa uma vez, fala, Danilo, aqui nossa política é uma vez por semana em casa. Aí, dependendo do gestor, ele deixa 2 ou 3. Então, depende muito. Então, isso cada empresa, cada departamento, cada equipe vai escolher o seu modo de trabalhar. E se a gente for pensar um pouquinho mais a fundo, até questão de custos, né? Por exemplo, um colaborador que está num trabalho hoje híbrido, quando ele vem para a empresa, ele está levando um hardware que custa ali 8 a 10, dependendo, 10 mil reais. 2, 3, 4, 5, 10. Precisa ter seguro, exatamente. Às vezes, em casa, com uma máquina simples, ele vai ter acesso a uma máquina que vai dar tudo o que ele precisa para trabalhar. Exatamente. E aí, justamente, a gente fala das necessidades em evolução, né, da nossa computação para o usuário final. Então, o que a gente estava falando, cara, os colaboradores estão distribuídos no mundo, no Brasil. Então, a gente vê hoje, tem um amigo meu que trabalha para uma empresa da Alemanha. Ele mora em Sorocaba, trabalha para uma empresa da Alemanha e ele tem um desktop virtualizado. Então, ou seja, qual é a maneira que a empresa achou de justamente ter um notebook, ou ter um ambiente, ou ter um desktop da maneira que eles querem trabalhar, distribuindo justamente no desktop. E até a parte de segurança. Então, a gente nem falou de segurança. A gente nem começou a falar de segurança ainda. Então, de repente, como é que eu faço a segurança do meu equipamento, das informações que estão no meu notebook? Foi o que o Thiago falou. Estou aqui do meu trabalho, saindo indo para casa, e se o meu notebook é extraviado? Eu vou no shopping, vou no mercado, deixo minha mala Teve um colaborador, inclusive, um tempo atrás, ano passado, que foi no supermercado, deixou a mala com o notebook no estacionamento do supermercado. Quando voltou, janela estourada, notebook não apareceu mais. E aí, as informações estavam nesse notebook. Então, não só em relação às informações, mas e aí os dados, as informações que podem ser trafegadas de clientes, que é o mais perigoso ainda. As minhas, ok, a gente dá um jeito, mas informações de clientes, o que a gente pode fazer com relação a isso também, né? Aí a gente entra no que a gente falou um pouco nos outros webinars, né? Dessas camadas de segurança. Exato. Não existe uma bala de prata para segurança, são vários requisitos, dons que você coloca em volta do seu colaborador para você manter essa informação segura. Exatamente. E aí o terceiro item, né? Força de trabalho elástica, que eu falei justamente a ideia dos estagiários. O cara está contratando, né? Está dando condição, está dando um benefício, dando uma oportunidade para 100 estagiários, 100 estudantes, e vai contratar 20. Então, ele vai fazer isso durante o quê? 2 meses, 3 meses? Então, para que eu vou comprar 100 notebooks ou 100 desktops, ou pegar toda essa força computacional, digamos assim, para depois, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esses desktops, com esse notebook? Depois até mesmo alugar hardware para só um período de uso, não compensa. E depois você não consegue também ter isso provisionado rapidamente, você precisa ter uma configuração. Fora que eu nem cheguei no suporte, né, ainda, né? Nem comecei a falar da parte de suporte, justamente a gente, de repente, pensar numa maneira de como é que eu vou dar suporte para esse tipo de trabalho para essas empresas. Então, de repente,
Ó, Danilo, ó, tô aqui no Acre, em Rio Branco, de repente meu notebook deu problema, cara, deu tela azul aqui, não sai daqui. E aí, eu tenho que fazer o notebook, mandar pelo correio para o pessoal vir e fazer as configurações ou formatar minha máquina e a logística disso, de manda notebook, volta notebook, acessa remoto. Com, a gente vai falar daqui a pouco, com virtualização disso, virtualização do desktop, a gente justamente elimina esse tipo de problema. Além de a gente poder fazer testes, projetar, fazer atendimento direto para o colaborador final, muito mais fácil, muito mais rápido. Se de repente o colaborador fala, Danilo, minha máquina aqui está lenta, está com problema, está travando ainda, só um minuto, vou reformatar sua máquina aqui, criei outra máquina virtual, acessa aí sua máquina virtual. Pronto, rápido, fácil, sem nenhum tipo de problema. Soluções que a gente tem hoje de computação justamente em relação a esses problemas. Parte de PCs, né, que a gente tem aqueles dispositivinhos pequenos, até clientes, né? Você lembra desses clientes? Exatamente. Aquele que a gente tinha falado justamente até da Samsung, né, que tem o celular, que você pluga na base. Eu esqueci o nome do conceito que eles falam, que tem o nome do conceito. Você coloca na base, tem o HDMI, só coloca no monitor, pronto, você está trabalhando. Você tem um computador fazendo, um celular fazendo a função de um computador. Virtualização, justamente a gente está falando aqui, né, de virtualizar um desktop numa máquina que até tinha, justamente de client a gente está falando, né? Então tem uma virtualização de um desktop, virtualização do aplicativo, que eu consigo dar para o meu colaborador, para o meu usuário acessar, e o desktop as a service, que é justamente o que eu falei, que eu acredito que seja a nossa nuvem 2.0, que é justamente a gente fazer essa grande mudança de eu não ter mais minha área de trabalho, meu Windows do Danilo, vai ser o Windows da Cloud Target, vai ser o Windows do Thiago da Latini, e aí a gente vai usar o Windows da empresa para trabalhar, para fazer as nossas planilhas, fazer os nossos relatórios e fazer todo algum tipo de configuração. Então, é um desktop as a service. Isso. E essa arquitetura de desktop as a service vai servir para vários propósitos, né? Por exemplo, se sua empresa tem um software que ainda não é web. Exato. Ou que você não consegue, por exemplo, anexar esse software, uma autenticação do Azure Active Directory, para ter condicional de acesso, camadas de segurança. Você disponibiliza dentro do desktop. A gente está falando só de virtualização de Windows, né? Exato. Ainda tem virtualização que a gente chama de VDI, né? De virtualização de aplicações. Então, de repente, eu não preciso... tem lá um SAP, eu não preciso ir lá na máquina do colaborador, instalar o SAP, pegar DLL, fazer passa, fazer um monte de coisa para fazer com que o SAP rode na máquina do colaborador. Eu virtualizo o SAP, ou seja, através do menu, do iniciar, ele vai lá, clica abrir o SAP, pronto, abre o SAP dele, que ele nem tem instalado na máquina. Ou seja, roda justamente virtualizado. E é tranquilo, a gente tem clientes aqui na Cloud Target que tem isso, inclusive SAP, tem até navegador, coloca o Firefox virtualizado, por exemplo. Eu não quero instalar o Firefox, mas para alguns sistemas a gente precisa de Firefox. Eu não vou fazer um deploy para a minha organização como um todo do Firefox para funcionar Chrome, Edge, Firefox, outro navegador. Eu não vou virtualizar o Firefox, vou colocar ele virtualizado. Pronto, resolveu o problema. A gente tem dentro desse modelo e justamente essas opções que a gente está falando de computação final para os colaboradores. Então, a gente tem justamente o Cloud PC, né? A ideia de a gente ter os computadores virtualizados, né? Integrar e colocar toda a computação do Windows, o poder do Windows para as pessoas, para os colaboradores, e a parte de Cloud VDI, né? Que a gente fala justamente a virtualização e modernizar os desktops, fazendo justamente até conversa com ambientes de VDI on-premise. Então, a gente consegue fazer esses dois modelos e trazer o melhor dos dois modelos para o cliente, né? E o legal desse modelo é que, por exemplo, você pode trabalhar com o conceito do BioD, né? O colaborador usa a própria máquina dele. Se ele está confortável, ele gosta de usar a própria máquina para trabalhar, ele vai acessar o desktop as a service normalmente, trabalhar tranquilamente e muito bem separado o pessoal do profissional, né? Ou seja, economia. Né? Economia, sim. A empresa não precisa comprar uma máquina, ela virtualiza a máquina. E aí vem os tempos, né? O tempo é cruel com o notebook, com o computador. A gente tem nosso notebook aqui, vai durar o quê? 3 anos? 2 anos? E olhe lá, já vai estar obsoleto. E aí, o que a gente vai fazer? Vai ter que trocar, comprar mais um investimento. E é justamente, por isso que eu chamo de nuvem 2.0, e é justamente o pensamento das empresas lá atrás, quando a gente falava de Azure, né? De virtualização de VMs. Danilo, você tá louco? Como que eu vou largar meu data center aqui, que eu investi 2 milhões de reais? Você está falando agora para eu largar meu data center de 2 milhões que eu investi e agora pagar uma mensalidade para usar uma coisa que é minha, que podia ser minha? Você tá louco? Sai daqui, Danilo. Obrigado, tchau. Meses depois, anos depois, Danilo, esse negócio aí de nuvem, vem aqui falar que é isso aí mesmo? Como é que é esse negócio aí mesmo?
Porque justamente a gente chama de ROI, né? O retorno de investimento. E se paga, a gente sabe que os custos em si, baseados nisso, né, que estão dentro dessa nova política, dessa nova mobilização, também são mais vantajosos. Aí as pessoas esquecem, né? A gente fala de virtualização de servidor, todo mundo esquecia do ar-condicionado lá no data center, todo mundo esquecia do técnico que ia lá 2 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã, ver no data center, esquecia da manutenção que tinha que dar naquelas máquinas, esquecia do upgrade que tinha que fazer nas máquinas periodicamente, do trabalho que tinha. Então, algumas coisas que estão em volta de uma manutenção on-premise é a mesma ideia quando a gente fala de manutenção desktop, manutenção do computador, manutenção de um dispositivo de um Windows que a gente tem. Então, a gente não conta, não começa a não lembrar de suporte, não consegue lembrar de o tempo que tem que ter um colaborador parado. Isso eu costumo falar bastante, Thiago, que é quanto custa um financeiro demorando para lançar uma nota para um cliente. Quanto custa isso? O cara parado porque a máquina está com problema. Então, a gente rapidamente consegue desprovisionar e provisionar uma máquina virtual nova para aquele colaborador. Então, ele consegue trabalhar. A gente não consegue, faz com que ele não pare de trabalhar. Então, isso é muito importante para as empresas hoje em dia, né? Isso a gente tem como tendência, como grande expectativa. Quando a gente mostra para a equipe de TI, a agilidade que isso vai dar no deploy de aplicações, suporte, tudo diminui. Exato, tudo diminui. Exato. E aí, quando a gente fala da parte de soluções, né, que a Microsoft oferece, tanto para o Cloud PC, né, que a gente chama, e tanto para o Cloud VDI, então são duas soluções que elas, Dani, elas competem, não que elas não vão competir entre elas, mas cada uma serve para um propósito. E em algum momento, uma é melhor do que a outra, em outra, uma é melhor. Então, surgiu primeiro? Foi o Azure Virtual Desktop, né? Ou o antigo Windows Virtual Desktop, WVD, vocês conhecem justamente com essa sigla, que começou com uma virtualização de desktops e de aplicações na nuvem, em que a gente consegue usar todo o poder do Windows 10 de multisessão para, de repente, eu ter um único Windows 10 e colocar esse Windows 10 virtualizado para 10, 15 colaboradores ao mesmo tempo usando o único Windows 10. Então, isso traz, na verdade, uma economia gigantesca para os colaboradores, para a empresa como um todo, né? Então, isso a gente já tinha lá atrás. E aí, a Microsoft entendeu, falou, opa, peraí, o AVD, né, o Azure Virtual Desktop, pode exigir um pouco de configuração, mas eu preciso de uma solução mais rápida, que eu consiga provisionar mais rápido, que eu consigo, de repente, o colaborador entrou hoje, eu já consigo dar uma máquina para ele hoje mesmo, daqui a minutos, consigo dar uma máquina para ele. E aí, justamente, a Microsoft introduziu o Windows 365, que a ideia da Microsoft é prover realmente o sistema operacional, aí não tem virtualização de aplicativos, é virtualização de Windows realmente, que é o Windows 365, que você consegue dar esse poder para o colaborador de ele abrir uma máquina virtual com Windows 10 ou até 11 ainda não lançou, mas Windows 10, que ele consiga justamente ver a máquina virtualizada e consiga trabalhar nessa máquina virtualizada. Isso, e é tão mais rápido esse deploy que, para quem já conhece o administrador do Office 365, da mesma forma que você atribui uma licença para o usuário, você atribui uma máquina virtual para ele. Exatamente. Tá? Como se fosse um Office, né? Exatamente igual, exatamente igual. E lá, se você já tem, por exemplo, políticas de Intune, todas as políticas já vêm para essa máquina como para um dispositivo físico, né? Vai para a máquina virtual e a credencial do usuário é a própria credencial do Office 365. Exato. Tudo integrado numa única solução, deploy rápido e é fantástico. E aí e a vantagem é justamente isso, traz a facilidade, né? Porque hoje o João entrou na empresa, então eu vou lá, atribuo lá um Office 365, E3 para o João. É a mesma maneira de atribuir uma máquina. É a mesma maneira. Pessoal, estou olhando aqui que eu estou acompanhando o YouTube para ver as perguntas. Fiquem à vontade, tá? Tranquilo. A gente fala das perguntas. Fiquem à vontade também de se perguntar, o que a gente vai falando dos assuntos. Fiquem à vontade para perguntar aí no chat também, tá? E justamente a gente tem as categorias de PC em nuvem, né? Então, essa nova solução de trabalho híbrido que justamente traz a possibilidade da gente ter aplicações, configurações, histórias de conteúdo dos colaboradores, a parte computacional, aumentar a parte computacional. Então, de repente, um colaborador que está... Eu dou um notebook para o colaborador. Danilo, tá lento minha máquina. O que você faz hoje? Sente e chora, fala, ô colaborador, manda seu notebook de novo, vou colocar mais memória. Cara, com a virtualização de desktop, faz só um minuto. Pronto, coloquei mais memória no seu computador. Vê aí. Pronto. Fácil. Muito mais, objetivamente falando, da manutenção, é muito mais rápida da gente, ou seja, eu tenho economia de todos os sentidos do meu colaborador que não vai parar para trabalhar, porque eu tenho uma máquina, de repente ele fica um tempo sem trabalhar, para o meu suporte que vai lá abrir máquina, colocar memória, ou chama agora formatar
um computador novo para aquele colaborador que reclamou da máquina. Então, tenho várias possibilidades nessa configuração, além de também ter a parte de segurança por trás disso tudo também, né? Então, o Windows 365, né, justamente traz tudo isso que a gente precisa, né? Então, o conteúdo que eu tenho, então, ou seja, meu OneDrive, meus arquivos, eu não vou perder meus arquivos. É justamente uma preocupação lá atrás, quando a gente falava de virtualização, de RDP. Poxa, o colaborador lá, ele colocou os arquivos na área de trabalho, vai perder tudo na hora que ele desligar a máquina e abrir de novo. Não, ele não perde, ele vai continuar lá. Tem o ambiente já está preparado para suportar isso também. Então, configurações dos dispositivos. Mas eu configuro minha barra de Windows de uma maneira. Isso vai ser persistente? Vai ser persistente. O armazenamento, de repente, eu posso falar... Tem quantos notebooks tem lá? 256 GB de espaço e o colaborador usa lá 50. Tem lá 200 GB num computador sem utilizar, jogados praticamente no lixo e não precisa e ninguém usa. Então, a gente consegue escalar esse armazenamento, fazer com que o colaborador possa ter 80 GB se precisa para trabalhar, é 80 GB que ele vai ter na máquina para trabalhar e a gente consegue aumentar ou diminuir esse espaço rapidamente, sem nenhum tipo de trabalho. Fora as opções de computação para diferentes usuários. Então, eu posso, de repente, se é possível também, dentro do Windows 365, falar assim, opa, o pessoal de engenharia precisa de 16 GB de memória, porque eles abrem o AutoCAD, abrem softwares poderosos que precisam de virtualização, que precisam de computação, na verdade. Então, eu dou máquinas baseadas no perfil. Então, se amanhã a Fernanda entra na engenharia e eu dou uma atribuição para ela, automaticamente ela já pega um computador baseado no perfil do departamento que ela está. Então, eu consigo gerenciar isso muito mais rápido também. Os aplicativos do jeito que eu quiser, a parte de segurança unificada também, gestão de identidade. Então, isso é muito rápido para a gente conseguir configurar a parte de configuração, de segurança para cada um dos colaboradores também, tá? Fora a parte de configurações, né? Então, a gente consegue ter o poder de dar para o colaborador um Windows rápido, ele consegue usar multitela, é uma pergunta que eu respondo bastante quando eu falo de Windows 365, de virtualização de AVD. Danilo, mas eu uso tela estendida. Funciona também? Funciona. Então, você abre lá a sua máquina virtual, ele já abre a máquina, você consegue trabalhar em 2 monitores, por exemplo. Então, você tem a possibilidade de usar câmera, microfone também, ele já estende isso também. Então, consegue transmitir de qualquer dispositivo. Inclusive, eu posso abrir do meu celular. Então, de repente, eu abri, tem um aplicativo aqui do AVD, do Windows 365, consigo abrir o Windows no meu celular, então, de repente, usar uma emergência. Usar o Teams, normalmente, se você tem uma aplicação de ligação, né? Exato. Voz sobre IP também funciona. Fica exatamente como uma máquina normal. Né? Exatamente. E está sempre atualizado também, né? Então, eu não preciso parar um colaborador de repente e falar assim, peraí, você estava trabalhando aí? Posso atualizar seu Office? Não, cara, não precisa. Ou, mas eu tenho um Intune, eu posso fazer isso por baixo. Ok, mas, cara, de repente você testou, de repente naquela máquina, naquele perfil de Dell, naquele perfil de Lenovo, de HP, não funciona bem, porque você não depende da memória. Não. A gente consegue fazer sempre pronto, atualizado e fácil do pessoal utilizar. E ainda mais para o pessoal de TI, né? Então, eu consigo escalar, consigo ter custos previsíveis, isso é muito importante. Então, eu sei quanto eu vou gastar por ano com aqueles 10, 15, 20, 100 colaboradores usando aquelas máquinas virtuais. Diferente hoje de desktops, de monitor, de notebook. De repente, aqui minha máquina para de funcionar. Aqui, para, não, pelo amor de Deus. Tem que continuar, de repente, para aqui da tela. Estou com problema, por exemplo, no meu USB. Estou com problema. E aí, como é que faz? Manutenção, tem que chamar um pessoal de TI para parar para consertar a máquina. Problemas que a gente sempre tem em hardware, né? Isso é uma coisa que a gente nunca sabe quando vai acontecer. Né? E o que isso justamente significa para a nossa força de trabalho empresarial? Para todo mundo é uma grande vantagem, né? Justamente a parte de segurança, a parte de personalização que a gente tem também do Windows 365, a gente consegue trazer o poder do Intune. Então, tem o Intune, tem o System Center Configuration Manager. Para quem não sabe, né, o Intune mais o System Center Configuration Manager é justamente a integração dos dois, é o Microsoft Endpoint Manager, é o MAIN que a gente chama. Vocês ouviram muito falar do MAIN. Então, a gente traz o poder do MAIN de gerenciar esses desktops, provisionar rápido, provisionar automaticamente, colocar o Office para o colaborador, provisionar um Edge, provisionar um Adobe Reader, colocar os aplicativos que o colaborador usa, rapidamente, facilmente, baseado até em perfis, em departamentos ou no colaborador. Então, eu consigo fazer justamente isso rápido, fácil, sem ter muito trabalho, tanto para a TI quanto para o colaborador.
tanto para a empresa, falando do financeiro, para provisionar isso rapidamente, então a gente consegue ter esse gerenciamento de máquina rapidamente dentro do nosso ambiente. Você pode trabalhar com imagens personalizadas para a máquina virtual e já subir o template que a sua TI precisa, que a sua empresa precisa, de acordo com o perfil de cada colaborador. Exatamente. Então a gente consegue ter esse poder. E os cenários que a gente pode usar o Windows 365, né? Para a parte de segurança, a gente está falando, né? Cara, quem garante hoje no transporte, o Thiago tá vindo para cá com o notebook, cara, pode acontecer Deus me livre, mas também uma arma na cabeça, cara, entrega o notebook. Cara, eu não vou arriscar minha vida por causa do notebook. Toca, não sei o que tem dentro dele, a gente sabe que tem as informações, os dados, mas, cara, e aí? Como é que faz isso? Como é que é esse notebook extraviado? E a gente ainda falando, porque a gente fala das apresentações, a gente pega muita apresentação de lá de fora, né? Isso não é uma realidade para eles, via notebook. A gente nunca vê esse assunto sendo falado lá, e se você for um notebook roubado, não é a realidade dele, é a nossa realidade aqui no Brasil, infelizmente. Um dor no coração a gente falar isso, mas infelizmente é a nossa realidade. De um cara ver, de repente, o cara com uma mala no ônibus, seguir o cara na rua e assaltar e roubar aquela informação. Fora, tem casa, né? De repente eu tenho o computador em casa e de repente eu não estou numa rede segura e esse computador, de repente, não está numa rede segura, pode ter um hacker extraviando e conseguindo pegar essas informações, o que dificulta muito quando justamente o ambiente é virtualizado. A parte de computação de alta capacidade que eu possa ter, então, de repente, eu posso escalar isso, é legal também. Isso é fantástico. De repente, eu estou num projeto de engenharia. Cara, o engenheiro tem lá um projeto, eu vou comprar uma máquina para ele de 32 GB com placa de vídeo super alta power, lá, invisto naquele lá. E ele vai lá, usa durante 15 dias. Depois do projeto, acaba o projeto, o que eu faço com aquela máquina? Vendo por um terço do preço? Por metade do preço? Ou não vendo? Ou passo para alguém? Ou dou para o presidente da empresa? Então, aquele gasto gigantesco que eu tive com aquela máquina, eu vou ter que arcar, continuar pagando, inclusive depreciando o valor da máquina. E aqui a gente está falando, né, Danilo, de exatamente o formato de licenciamento da Microsoft. Exato. Você vai licenciar uma máquina para aquele colaborador, ele não usa mais, você pode passar para outro, assim por diante. Liga mais. Exatamente. Que é exatamente o que a gente, inclusive, falava do ROI, servidores, né? Sim. De repente, o cara tem uma carga de trabalho gigantesca de servidores durante, sei lá, 5 dias do mês, porque ele está fazendo folha de pagamento, tinha lá um servidor parrudo, porque, cara, durante 5 dias do meu mês, eu tenho que rodar a folha de pagamento, então tem que ter servidores power, ultra, mega, blaster poderosos aqui dentro da minha infraestrutura, porque durante 5 dias ele roda a folha de pagamento que precisa de processamento. Cara, quando eu falei para a gente fala para ele de virtualização, fala para ele de Azure, que ele pode ter, obviamente, 5 dias do mês rodando em alta capacidade depois, os outros 25 ele reduz a capacidade e coloca a máquina praticamente só rodando exceções. Cara, economia, sempre é economia, né? E aqui a gente está focando na solução do Windows 365. Exato. Mas, por exemplo, para você rodar o seu sistema sob demanda no RH, também tem uma solução. Por exemplo, o banco de dados do meu sistema usa lá o SQL. E eu tenho um pico de uso no processamento da folha. Posso colocar mais vCores para esse SQL para depois baixar isso. Então, para toda a linha de produtos Microsoft em nuvem e para soluções que o cliente precisa, você tem essa escalabilidade. Né? Exatamente. Já. E a gente está falando justamente, né, do BioG, que agora é BioPC, é os novos termos que a gente vai surgindo no mercado. Ou seja, eu trazer, para quem não sabe, BioPC, né, Bring Your Own PC, né, traga o seu próprio computador. Então, épocas de pandemia, a gente está vivendo que o colaborador está em casa, que a gente não sabe o computador, de repente eu não preciso mandar o computador para ele. Cara, pode usar o seu, tá aqui, usa esse link aqui, usa o nosso computador virtualizado, o nosso desktop virtualizado para você acessar o nosso ambiente, ter essas informações, obviamente, com toda a segurança, né? Ou seja, eu tenho as informações protegidas e não corro o risco, de repente, meu computador, de repente, é compartilhado comigo, minha esposa, minha filha, vai ver YouTube Kids de noite, meu filho que vai fazer a lição de casa. Então, o meu computador para trabalhar na máquina. Para trabalhar, para jogar, para a mulher ver as notícias de noite, para o menino fazer os estudos, e de repente tem informações confidenciais lá dentro do computador que não eram para um menino acessar e clicar 2 vezes, de repente arrastar sem querer, ou deletar sem querer. Então, quando a gente virtualiza isso, a gente protege, cria mais uma camada para justamente os dados e informações da empresa estarem no computador do desktop virtualizado, e as informações pessoais estão no computador pessoal. A gente justamente cria essa barreira. Recuperação de desastres, a gente está falando, meu Deus, meu notebook acabou meu HD, queimou meu HD, tinha lá informações sensíveis confidenciais. Óbvio,
ou informações que eu preciso. Vai lá, manda o HD lá para aquelas empresas que cobram 5 rins para recuperar o dado que estava naquele HD que foi danificado. Então, a gente sabe disso, é comum, eu sempre escuto isso acontecer nas empresas, sendo que eu tenho um desktop virtualizado, não, isso não acontece, porque eu tenho justamente a nuvem que replica os dados, então isso nunca acontece, é impossível acontecer. É importante você falar disso, porque tem até uma pergunta aqui, como é que funciona a questão de backup, né? Exato. No Windows 365. Exato. A gente tem justamente isso, o backup já funciona direto na nuvem, né? Já tem a parte de backup da nuvem já replicado, já é o replicado, então a gente já tem os dados replicados em vários dispositivos, a gente escolhe uma coisa importantíssima, que inclusive nem está nos slides aqui, é recente, que a gente ficou sabendo, porque fiquei sabendo ontem, inclusive. O Windows 365 já está nacionalizado, o IWD também. Ou seja, a gente já consegue usar o Windows 365 no Brasil Sul, né, na região Brasil. Isso traz uma redundância muito mais rápida, né? A parte de redundância, a parte de resposta, né? O lag que a gente chama, que costuma falar, né? O lag vai ser bem latência. Você não tinha muita latência para os Estados Unidos, dependendo de onde estava a sua rede, de 100 milissegundos, Exato. 80, ficava por ali. Ou seja, aqui na região sul fica show de bola. Exatamente, ou seja, a Microsoft veio e vai continuar evoluindo a tecnologia. É uma tendência que já está virando realidade, que a gente sabe que vai ser o normal das empresas, né? E aí, como eu falei, né, mão de obra temporária, de repente eu tenho, no final do ano, tenho alguma carga de trabalho gigantesca, de repente eu sou um varejo, ou, de repente, a gente fala de varejo, né, de repente eu tenho lá a Black Friday, durante 3 semanas, 4 semanas, contrato 55 pessoas dentro do meu departamento de TI, para o departamento financeiro, para o departamento de marketing, para agilizar o processo da Black Friday. Depois chega dezembro, começo de dezembro, novembro, reduz tudo. Então, essa mão de obra temporária, compro desktop, compro PC, não. Uso justamente a virtualização de desktops também para esses colaboradores. E para fusões e aquisições. Isso, para mim, acho que é uma das principais e fantásticas maneiras de a gente também enxergar o Windows 365, né? De repente, eu sou uma empresa, acabei de adquirir uma outra empresa. Cara, ó, pessoal, agora a gente vai acessar o nosso ambiente aqui. Esse aqui está o link de todo mundo para todo mundo acessar o desktop virtual da minha empresa que a gente acabou de adquirir vocês. Mas simples impossível, né? Não preciso formatar, não preciso fazer join de domínio, faço por baixo, exatamente. Faço tudo por baixo, deixo o desktop da minha empresa principal que comprou, né? A empresa para todo mundo utilizar, e por baixo eu vou transferindo os dados, sem problema, sem estresse, sem o pessoal falar, meu Deus, virada, Go Live, não precisa, a gente já faz isso aos poucos e continuamente, isso que é o mais fantástico de tudo. Né? E o bolso agradece, né? O pessoal do financeiro fica feliz com o Windows 365, porque ele é totalmente escalável. A gente já falou, mas a gente vai repetir isso várias vezes para vocês, porque, por exemplo, vamos falar de alguns anos atrás, não tanto tempo assim, montar um servidor de remote desktop, que era a solução que a gente tinha na época, né? Só que você tinha que contratar todo aquele maquinário pensando num crescimento da empresa de 5 anos, eu tenho 50, 100 funcionários, vou crescer para 200, então você tinha que pensar em muita coisa para viabilizar um projeto de TI para ter um mínimo de desktop virtual. Exato. Hoje, alguns cliques, liga para a Latine, aqui para a Cloudflare. E fora, por isso, inclusive, Thiago, acho que uma coisa que a Microsoft tentou fazer, né, o tal Microsoft Defender Endpoint Manager que eu falei do Intune, que a Microsoft lá atrás se queimou, não que se queimou, mas queimou a largada, digamos assim, que o Intune surgiu em quê? Em 2010, 2011. Sim. A gente não tinha infraestrutura para gerenciar um desktop via nuvem, de repente fazer um deploy no computador via nuvem. Era impossível naquela época. Então, muita gente hoje em dia, inclusive, quando eu chego num cliente e falo de Intune, não, você não presta, você não serve, não quero. Intune não serve. Justamente porque teve aquela impressão lá atrás da infraestrutura que a gente tinha lá atrás, há 10 anos atrás, que hoje já está uma ferramenta totalmente nova, totalmente amadurecida, totalmente integrada, inclusive, com o System Center, que dá todo o poder do System Center por trás também para controlar o ambiente on-premise. Eu consigo controlar dispositivos, tanto celulares, quanto notebooks, quanto desktops, de uma maneira rápida e oferecendo todos os benefícios de nuvem escalável também, né? É interessante esse seu exemplo do Intune, porque hoje, por exemplo, depende do formato da empresa. A gente tem que entender como ela funciona a arquitetura dela. Exato. Eu tenho clientes hoje que já operam sem AD local. Tá AD totalmente em nuvem, mas não em nuvem um AD tradicional. Não, está usando Azure AD apenas.
já usa autenticação moderna para todas as aplicações, o Intune faz toda a parte de gerenciamento dispositivo. Se vocês quiserem trocar o papel de parede, é o Intune que vai fazer isso, bloquear o USB, é o Intune que vai fazer isso, junto com políticas de DLP para evitar vazamento de dados, Windows Defender trabalhando toda a proteção e Azure Active Directory na identidade. Exatamente. Hoje está tudo fechado. Exato. Tá tudo dentro de... É que eu sempre brinco, de novo, vou fazer essa piada de novo, todo mundo está cansado. Se a Microsoft não se chamasse Microsoft, se chamaria Integration. Ela integra os produtos como ninguém, ela faz isso como ninguém, faz isso muito bem mesmo, né? Então a gente sabe do potencial. Então, a gente fala, muitas empresas falam Zero Trust, Zero Trust. O que é Zero Trust, Danilo? Eu estou ouvindo falar um monte de evento em que a gente fala sobre Zero Trust. Justamente, Zero Trust é um conceito em que a gente fala assim, opa, eu não confio em ninguém, não confio em nada. Pode estar o Danilo na minha frente, Thiago aqui na minha frente falando que sou eu, não confio que é o Thiago ainda. Preciso saber passar por questões de segurança para saber, beleza, Thiago, qual que é o meu nome? Onde ele mais fonte para garantir que você é o Danilo. Exatamente. Eu não confio só em você. Não confio. É justamente essa teoria, digamos assim, esse termo, justamente nasceu mais ainda, na verdade não nasceu, né? Ficou mais forte ainda, hoje todo mundo trabalha remotamente. Como é que eu sei que o meu colaborador que está trabalhando em casa está trabalhando em casa e é ele mesmo que está acessando o meu ambiente? Então, essa maneira de a gente enxergar isso e tem que ter certeza que é o Danilo que está trabalhando lá de casa, o meu colaborador que está trabalhando de casa. Eu preciso ter certeza disso. Então, justamente quando a gente fala isso de Zero Trust, é muito importante a gente ter justamente isso dentro da empresa e funcionando e, obviamente, de novo, né, não trabalhando a produtividade. Eu posso não confiar em quem está trabalhando se é aquela pessoa mesmo, mas a partir do momento que eu confio, que eu faço as configurações e entendo, baseado nas políticas que eu identifiquei, que aquela pessoa é aquela mesma, pronto, cara, agora você pode fazer, agora você pode ser produtivo e não vou atrapalhar a produtividade da pessoa, né? Então a gente tem tudo integrado aqui justamente, né? A parte de user risk, de repente eu entender ou ver ou configurar políticas de repente impedir que um colaborador que foi demitido, por exemplo, delete todo o seu OneDrive. Você consegue controlar isso? Consegue. Você sabia que dá para fazer isso? Geralmente os clientes não sabem que dá para fazer isso. Eu posso impedir, por exemplo, de um colaborador pegar uma informação confidencial da empresa e compartilhar no Twitter, por exemplo. Consigo fazer isso. As pessoas não sabem que dá para fazer isso. Dá para fazer isso. A gente consegue fazer através justamente do Cloud App Security. A gente consegue fazer essas partes, tá? A partir de autenticação também, que chama de Hello for Business, que é via impressão digital, autenticação facial. Então, a gente tem várias partes também para configuração. Até configurações de device, né? Fazer a proteção do device, do dispositivo. Então, a gente consegue fazer com que o dispositivo tenha... esteja feito o join, né, que a gente fala, né, feito ingressar na empresa, ou seja, aquele dispositivo homologado pela empresa, até criando essas políticas, fazendo justamente a remediação, de repente, um cliente, que um colaborador que esqueceu a senha, então tem um portal, acreditem, ninguém sabe disso. A Microsoft tem, vocês podem ter, você tem, de repente, a Azure D Premium, né, que é o plano 1 Premium, um portal de reset de senha. Então, aqueles chamados que vocês fazem, geralmente o pessoal diz, eu estou com um problema aqui, esqueci minha senha, não lembro minha senha, remudei ontem e não lembro mais. Acaba com esses chamados. Cara, tem um portal, senha.minhaempresa.com.br. Eu entro nesse portal e eu mesmo reseto minha senha. O que inclui isso? O que tem por trás disso? Manda e-mail para a gente que a gente mostra para você. Né, exato. Isso integra com o ambiente local também, então serve para ambientes híbridos também. Exato. E eu gosto desse slide porque é interessante que olha o tanto de coisa que tem aí, tantas funções de segurança, que para o usuário é totalmente transparente. Está na metade, né? Está na metade. Ainda tem a parte depois, né, da liberação. Exatamente. Aqui o usuário não tem visibilidade, claro, de tudo que está acontecendo por trás, mas é isso que vai garantir que o gerente de TI, à noite, coloque a cabeça no travesseiro e durma tranquilo. Exato. Porque para o usuário, milissegundos na vida dele passa por toda essa autenticação para ele acessar o que vocês estão vendo aí do lado direito. Acessar o 365, o portal do Azure ou qualquer outra aplicação. E além disso, já que você falou bem, não só na parte de acessar, mas manter seguro. Manter seguro. Até ele acessou o ambiente, ele está dentro do ambiente. Mas como que eu protejo, por exemplo, dele pegar um arquivo confidencial que tem informação sensível e colocar num pendrive? Ou pegar e mandar no WhatsApp para um concorrente?
eu tenho que proteger isso também. Ou seja, eu posso até confiar, fiz todo o processo de condicional access, né? Acesso condicional com o colaborador, mas até onde eu vou falar assim, opa, agora, cara, eu sei que é você, mas Danilo, você está tentando fazer uma coisa que não é legal. Aqui isso você não pode fazer. Então, essa proteção também a gente tem que se preocupar. E é justamente o Zero Trust, é justamente essa camada. Algo que eu vejo muito em clientes é a descoberta de aplicativos não homologados, o Shadow TI, né? Você vai conseguir descobrir isso também com a solução da Microsoft, e a gente já falando de outros produtos, né? Por exemplo, o usuário tem lá o OneDrive, ele insiste em usar uma ferramenta de terceiro para subir um arquivo ou compartilhar com um terceiro. Você consegue monitorar isso também no ambiente. Uma solução que eu gosto bastante ali é o Azure Information Protection, porque ele, vamos dizer assim, é a última camada de segurança, né? A informação está protegido junto com o documento. Então, se você deu direito até mesmo dessa pessoa conseguir compartilhar essa informação com um terceiro, ela colocar esse documento num pendrive ou mesmo mandar por e-mail, só vai conseguir abrir quem tem direito de acesso àquela tag, aquele rótulo dentro do documento. Então, a jornada de segurança com o cliente tem várias etapas, né? Ele tem que começar nessa jornada, o primeiro passo, o segundo, e a gente está aqui para ajudar nisso, né? Exato. E aí, inclusive, isso o cara está falando de documentos, mas de repente tem uma empresa também que fala assim, Danilo, mas eu nem estou nisso, cara, eu tô ainda lá atrás, eu tenho lá meu sistema Java, eu tenho meu sistema em PHP, eu tenho meu sistema em .NET, cara, nem estou na nuvem ainda. Esquece, não consigo fazer. Consegue, justamente com esse carinha aqui, ó, que poucas pessoas falam, mas ele é extremamente poderoso, que é o Azure AD PP Proxy, que eu faço justamente a autenticação dos meus ambientes on-premise. Então, ou seja, eu tenho meu sistema em Delphi, tenho meu sistema em PHP. Eu consigo usar a autenticação do Azure AD, por exemplo, e aí tenho todo o poder por trás, né? Tudo aquilo lá que é do lado esquerdo, de MFA, de acesso condicional, para fazer o acesso para o meu ambiente on-premise, digamos assim, que eu tenho meus ambientes dentro de casa. Então, eu tenho toda essa plataforma e eu consigo fazer isso aqui também, tá? E aqui, justamente, a oferta, né, que o Thiago justamente estava falando, e vou conseguir mostrar, né, Thiago? Sim, perfeito. Windows 365. Fazer o deploy. Tem dois Windows 365, né? O Windows 365 for Enterprise, que a gente está mostrando nesse slide, e tem o Windows 365 for Business, que é a mesmíssima ideia do Office 365, do Microsoft 365. Que aí o Enterprise, a ideia é atender grandes corporações, né, com mais de 300 colaboradores, ou seja, virtualiza o desktop para esses colaboradores com mais de 300, então tem muito mais carga, muito mais possibilidades, muito mais configurações, mas não, eu sou uma média empresa, pequena média empresa, tenho aqui 100 colaboradores, eu tenho o Windows 365 for Business, que eu consigo configurar e consigo dar o desktop para esses colaboradores Isso também. A grande diferença da camada Enterprise para Business é que na Business é mais facilitado ainda o acesso a essa máquina virtual. Eu não preciso configurar a rede, não preciso fazer nada. Exatamente. Já posso mostrar agora? Vou compartilhar agora. Eu vou mostrar para vocês em 30 segundos como que é o deploy do Windows 365. Um pouco menos. Duvido, não vai conseguir. Quando o pessoal já estiver visualizando minha tela aí. Estou vendo aqui já, Thiago. Tá vendo? Bom, aqui só para a introdução. A gente está no Admin Center do Microsoft 365, onde lá o pessoal de TI já está mais acostumado, faz toda a parte de gestão de usuários e do licenciamento. Em poucas abas do navegador do Thiago, pouquíssimas abas. Pouquíssimas. Tá complicado, né? Depois reclama que a máquina trava, né? Aqui está meu usuário, o que a TI faz? Ela vem aqui e coloca que licença eu tenho direito. Olha o Windows 365 Business. Aqui a gente colocou um licenciamento de 1 vCPU, 2 GB e 64 GB de HD. Adicionei exatamente como uma licença. Vai aparecer para o usuário o íconezinho do Windows 365, vocês estão vendo aqui. Mas até antes disso, Thiago, como é que eu compro o Windows 365 Business? Só ligar na Latine. Falar com os nossos RCA, você vai conseguir comprar esse licenciamento, tá, pessoal? Está aqui o Windows 365, estão vendo que está um ícone novo aqui, porque eu fiz o deploy esses dias. Então, cliquei apenas uma vez. Eu tenho uma welcome page falando das minhas máquinas virtuais, e como eu sou administrador instante, eu poderia ver outras máquinas virtuais. Um usuário poderia ter mais de uma máquina, vai depender do contexto de cada empresa. Eu posso baixar o nosso remote desktop, querido, né? Ou abrir diretamente no navegador. Aí, não URL, né? URL fácil, né? Windows 365 e Microsoft.com. Exato, abrir o navegador. Aqui eu só deixei um exemplo para vocês, ele fazendo o setup do dispositivo. Então, todas as suas políticas configuradas de Intune, ele vai passar e vai instalar nessa máquina. Não vai ficar nada de fora. Então, eu posso acessar via web, essa daqui eu deixei fazendo o deploy, ou exatamente um link do Remote Desktop. Está aqui a máquina virtual, estou usando aqui
minhas 500 mil abas, que eu gosto de deixar aberto vários assuntos. Está aqui o meu Teams, estou usando aqui o Edge, estou usando aqui o suporte, estava usando o Fiddler, Notebook, não, Thiago, mas aí tem um monte de arquivo no desktop. Você fechar isso daí vai perder tudo. Não vou perder. Está tudo onde? Na nuvem. Está nuvem, está no meu OneDrive e não está nem na minha máquina. Que a gente chama de persistente. Né? Exatamente. Então, pessoal, vocês viram, passou até mais de 30 segundos porque eu fui explicando, mas é muito simples, muito fácil e o colaborador vai se familiarizar muito fácil em acessar essa plataforma, tá, pessoal? Tá. Aí uma coisa importante, né? Danilo, então acabou. É isso? Eu não tenho nenhuma versatilidade, eu não consigo mudar memória, essas máquinas e acabou? Não. O que acontece? O Windows 365, a ideia é facilitar a vida das empresas, eles provisionarem rápido e fácil os desktops, que eu acho que justamente vai ser o futuro mesmo, a médio prazo das empresas. Mas se eu quero um ambiente mais complexo, se eu configurar, quero fazer tuning, quero desligar, por exemplo, as máquinas à noite, eu quero, por exemplo, a minha empresa funciona das 8 às 18, acabou. 19 é para todas as máquinas estarem desligadas. Eu consigo fazer isso aonde, Thiago? No AVD, justamente. Aí eu uso justamente o W, eu não consigo falar AVD, eu sempre falo WVD, que é o Windows Virtual Desktop antigamente, que era o nome, mas eu consigo fazer essa customização, esse tuning, essa modificação de desligar de noite, ter mais economia, colocar alguns ajustes a mais, ou seja, eu tenho mais carga de trabalho no AVD, mas ao mesmo tempo eu tenho mais configurações para serem feitas, ou seja, facilidade versus economia. Isso, então, é importante isso que você falou, porque vai depender da característica de cada cliente. Exato. Tá? Para pequenos e médios, a gente vê funcionando muito bem o Windows 365, vai depender também das aplicações que você tem dentro de casa para esse cenário, porque, por exemplo, no AVD você tem algumas facilidades dos pools de máquina. Né? Exato. Aqui não, a gente está falando de um formato de licenciamento de máquina. É diferente, você não vai conseguir, por exemplo, desligar à noite essa máquina para o usuário. No caso do Windows 365, você paga lá a taxa mensal igual do Office 365, independente de estar usando ou não. A ideia é facilitar, né? A ideia é facilitar, exatamente, sempre. Então, para cada projeto, eu e o Danilo estamos aqui para mostrar para vocês essas tecnologias, ver qual é o melhor cenário para a sua empresa. Exato. Conversa com a gente, né? A ideia é justamente tem... inclusive tem esse link aqui também, de repente vocês quiserem, a gente manda para vocês, que fala justamente da comparação do Windows 365 com o AVD. Então, como é que são os dois produtos, qual que é a ideia de usar um, usar outro. Para os colaboradores finais, né, para os usuários finais, eu posso usar até um Linux client. Opa, sério mesmo? Posso ter um cliente, uma máquina Linux, de repente comprei notebooks que eu não coloquei Windows, paguei mais barato no notebook, coloquei tudo Linux, e eu consigo virtualizar esses notebooks que estão Linux? Consegue, não tem problema. Aí você consegue ter o Windows dentro de um notebook que está com Linux, sem problema nenhum. Aí você autentica via Azure AD, né? Eu consigo fazer justamente tanto fazer subscrição, entrar no meu local, né, no meu AD local, quanto no meu ambiente virtual de nuvem, né, no meu Azure, para entrar nos meus desktops, nos meus aplicativos, no meu Office e assim por diante. Então, eu consigo conectar e ter justamente todo o poder, dar todo o poder para o meu TI, para a minha TI, para meus administradores, meu suporte, para tanto gerenciar uma interface, né, quanto outra, rápido, fácil, numa única plataforma, tá? Então, isso é fácil, rápido, que a gente consegue configurar, tá? Aqui tem um quadro bem rápido de comparativo entre as tecnologias, né? Tanto o Windows 365 quanto o Virtual Desktop. Então, quando a gente fala das duas tecnologias, a gente brinca bastante que o Windows 365, como a gente estava falando, né? A ideia é ter rápido o desktop, né? Ter justamente rápido de uma maneira rápida. Ter o serviço completo da Microsoft, ou seja, não me preocupo com a Microsoft para gerenciar nada, da minha infraestrutura, né, para gerenciar nada dos desktops aqui no Windows 365, enquanto eu posso no WVD, por exemplo, no AVD, no Azure Virtual Desktop, ter o streaming remoto de aplicativos, que a gente falou até no começo, lá, por exemplo, de ter o SAP, ter um sistema, ter um Delphi, ter alguma virtualização de aplicativos. Então, quando eu vou virtualizar esses aplicativos, eu tenho justamente isso aqui, ó, que a gente chama de justamente a parte de flexibilidade, tá? Enquanto o Windows 365 ele simplicidade. Ele prevê, né? Ele faz justamente a ideia dele é justamente ter a simplicidade. A administração única no main, né? Aqui no Windows 365, controle total com a configuração, o gerenciamento, como eu disse para vocês, eu posso desligar aqui a máquina. Danilo, eu quero economizar, cara. Minha empresa não funciona à noite nem de madrugada. Eu não preciso ter o Windows 365 funcionando. Eu quero ter o poder
de configurar rápido, de ter um robozinho que vai lá e desliga as máquinas todo dia, 8 horas da noite. Pode ser, reduz a carga de trabalho, pode ser. Poder de autoatendimento rápido, direto, inclusive na edição business que a gente tem. Aqui no AVD eu já tenho a solução também do Citrix, né? Então eu tenho a possibilidade de integrar com o Citrix, Danilo e VMware também. Então, por exemplo, eu tenho um ambiente Citrix aí que eu consigo integrar o WVD, né, o AVD junto com o Citrix, consegue. Então a gente tem soluções, a gente consegue fazer com que os dois conversem e traz todo o poder de nuvem de virtualização juntamente conversando com o Citrix. Manda e-mail para a gente que a gente ajuda vocês a fazer essas configurações. E nada impede do cliente ter as duas soluções. Exato. Para uma área de operação da empresa ter o Cloud VDI e outra área ter o Windows 365. Está tudo integrado, está tudo junto, você vai conseguir trabalhar tranquilamente. É só ver qual é o mais adequado para cada área. Exatamente. A gente consegue ter esse dinamismo, digamos assim, na escolha das soluções, né? Então, de repente eu estou escolhendo o Windows 365, vai ser personalizado, rápido e simples, previsível por usuário, então preço por mês, computação e armazenamento facilmente escaláveis, só que eu não tenho nenhuma experiência de VDI, né? Eu não consigo virtualizar aplicativos. Ao contrário do Azure Virtual Desktop, que eu tenho justamente flexibilidade, tenho muitas sessões de Windows em VM, aquilo que eu falei de 10, 5, quantos colaboradores acessarem uma única máquina Windows 10 e ter virtualizados isso, obviamente nenhum acessando os arquivos do outro, é bem separado, ninguém sabe, inclusive está no mesmo... Compartilha poder computacional, né? Exatamente, e isso justamente gera economia. A residência dos dados é requisito geográfico, então eu consigo ter essa geolocalização dos dados também, streaming de aplicativos que a gente está falando, né, virtualização de aplicativos, cargas de trabalho especializadas por GPU. Então, eu tinha um cliente, por exemplo, que era de uma empresa de engenharia, ele precisava de muita GCPU, né, para placa gráfica. A gente consegue dar poder gráfico também para as máquinas virtualizadas. E, cara, o cara não usa 30 dias do mês uma máquina poderosa com virtualização, com poder computacional de placa de vídeo poderosa. Ele usa um certo período de tempo para aquele projeto. Eu consigo fazer escalar isso também usando justamente a inteligência do AVD. Eu peguei um cenário parecido também de que o cliente precisava de máquinas com GPU e hoje o Azure tem uma gama de máquinas com GPU fantástica. Então, vai com certeza adequar ao seu projeto, né? Por exemplo, imagina aqui, são todos... A gente libera aqui o preço, o site do próprio Microsoft, vocês podem consultar planos, preços lá, só para a gente fazer um paralelo, né? Você tem lá máquinas de 2 vCPU a 4 GB com 4 GB de RAM, até máquinas de 8 vCPU, 32 GB de RAM. Pensa isso. O Windows 365 por um usuário comum é uma máquina que ele não precisa no dia a dia. Não precisa. Então você consegue ser bastante econômico com essa solução. Exatamente. E a solução híbrida, né, que a gente fala, justamente o AVD, né, o Azure Virtual Desktop, justamente trabalhando com Citrix e VMware, né? Que a gente tem justamente a otimização dos investimentos que a gente tem em Citrix, de repente dando poder de nuvem para essa aplicação. Você falou alguma coisa? Não, como eu fui lendo aqui, aí o pessoal falou de backup, aí perguntaram do custo, a gente já ia colocar na pauta, eu já fui tirando as dúvidas e a gente... Uma coisa importante, né, quando você está vendo aí, o pessoal pergunta muito do custo. Não, ele é caro. Nuvem, o Azure também era caro. Respondi não. Exato. Todo mundo falava que o Azure também era caro. O Azure também, naquela época, era caro também. Hoje, a parte de WVD, de AVD, né, de Windows 365, pode parecer caro. Mas quando a gente, de novo, né, a gente pensa no ROI, pensa no suporte, numa máquina, numa logística de um computador que está com defeito, mandar para o departamento de TI, que hoje a gente tem ambiente de sistema, tem todo mundo trabalhando remoto, dentro de casa, o poder de parar um colaborador, precisar parar um colaborador para consertar a máquina dele, para instalar alguma coisa ou para consertar alguma coisa. Então, tudo isso gera custo, que às vezes, quando a gente vai ver o preço do Windows 365, meu Deus, Danilo, está fora da realidade. Não é fora da realidade. Acreditem, o desprovisionamento dessas máquinas, ao médio prazo, é muito barato. Você não vai ter custos daqui a 3 anos de precisar comprar 100 máquinas, 50 máquinas, 5 máquinas, 10 máquinas para você renovar o seu parque. Você tem isso provisionado rapidamente e com controle, como a gente falou, né? Um controle, cara, eu vou gastar isso, né? Eu vou gastar isso. No ano que vem, cara, eu posso gastar mais? Posso, mas eu vou provisionar esse gasto baseado no meu uso. Você vai ter relatórios de utilização, isso é importante. De repente, assim, o Thiago fala assim, Danilo, eu preciso de uma máquina de 32 GB. Eu falo assim, tá para quê? Preciso, porque eu preciso. Mas não, cara,
precisa? Não preciso. Eu uso 32 GB. Na virtualização, a gente vai ter esse controle. Deixa eu ver que se o Thiago está usando 32 GB de memória mesmo. Exato. Entro lá no meio e falo assim, opa, Thiago, você está usando 15, cara. Dentro do Você tem uma máquina de 16 só, precisa de 32. Vou diminuir a sua máquina. E diminuir o recurso da máquina. E Danilo, a gente finalizando aqui, a gente está dentro do tempo dessa vez. Pode compartilhar sua tela, por gentileza? Claro. Ela já vai jogar lá a tela grande. E tem uma última pergunta aqui, do Francisco. Ao contratar um serviço Microsoft 365 Cloud, o pacote Office está junto ou é um licenciamento à parte? Pessoal, como a gente falou lá no começo, são todos pacotes de aplicação. Então, você contrata o Office 365 à parte do Windows 365, tá? O formato de contratação dele é o mesmo, mas ele dá direito somente à máquina virtual. Se o usuário precisar do Office 365, tem que contratar a parte do licenciamento para ele. Tem uma lógica à parte também no Windows 365 e no AVD também, que te dá direitos de uso baseando se você tem uma licença específica. Chama a gente, manda um e-mail para a gente que a gente conversa, porque é uma lógica meio da NASA, né? Licenciamento nunca é fácil explicar. E a gente pode falar uma coisa aqui que de repente você falou que era, então é melhor a gente conversar a parte, manda um e-mail para a gente que a gente explica certinho como é que funciona. Tá? Isso tem caso a parte de cloud de acesso, e a gente explica para vocês. Exatamente. Bom, Danilo, vamos finalizando aqui. Vamos lá. O pessoal já mandou as dúvidas aqui, essa era a última pergunta. Obrigado aí, pessoal, que participou da live com a gente, as perguntas. Curte, comenta, entra no nosso site, se inscreva no canal, Instagram, Facebook, daqui uns dias no TikTok. Brincadeira. Tem o nosso LinkedIn lá também, vocês encontram bastante material. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E semana que vem o assunto é bem legal, então participem, se inscrevam justamente para vocês saberem, receber as notificações também do nosso próximo evento na próxima quarta-feira, que vai ser um assunto bem legal. Não vou falar, vou dar spoiler, a gente já deu spoiler, inclusive, mas é um assunto que todo mundo, é interessante para todo mundo, a gente vai desmiuçar, inclusive a novidade, coisas novas que estão lançando por aí. Tá? O pessoal perguntou da gravação. Fiquem tranquilos, daqui a alguns minutinhos já está também a gravação aí no YouTube, já tudo certinho para vocês. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Danilo, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço, Thiago. Por estar junto. Valeu. E vamos para a próxima, né? Obrigado mesmo. Até mais. Até mais, pessoal. Grande abraço. Tchau.